exercícios sobre pronome demonstrativo que vocês vão fazer lá no Todos os Textos, são exercícios que vão trabalhar exatamente isso aqui, tá? Isso aqui vai nos ajudar muito na coerência textual e na coesão, ó, tá falando até aqui, ó, coesão do texto. O que é coesão? É a forma como o texto fica amarradinho. Pensa assim que o texto é um tecido, e ele precisa estar bem estruturado, bem cozido no sentido de costurado. Então, ele tem que estar bem juntinho. Se ele estiver muito solto, ele vai se perder, o sentido também vai se perder. Então, a coerência e a coesão são importantes para manter esse sentido, tá? Unido. O pronome demonstrativo, ele vai funcionar aqui para fazer referência a algo que vai ser dito ou que eu já falei. Então, quando eu vou retomar uma coisa que eu já disse, eu uso esse, essa, isso. Quando eu ainda vou falar, por exemplo, aqui tem um exemplo, ó, a questão é esta, e agora eu vou dizer qual é a questão, ó. Você está preparado para viver em outro país? Então, se essa pergunta tivesse antes, eu usaria essa, mas como ela vem depois do pronome, eu vou usar esta. O aquela, ele vai ser usado para definir o distanciamento maior. Eu vou mostrar. Calma aí, na outra página. Ó, eu já contraí a gripe H1N1 e dengue. Esta, aí eu me refiro a dengue, ó, que tá mais pertinho. Tá vendo que o esta e o dengue estão mais perto um do outro? No surto de 2013. E aquela, porque tá distante, ele tá falando H1N1, no surto de 2016. Então, o uso aqui tem a ver com a distância da palavra que se refere aqui antes, ó. Então, dengue estava mais perto, ficou esta. A gripe H1N1 está mais longe, ficou aquela. Então, é importante saber usar isso, porque se tu usares de maneira inadequada, isso pode comprometer no entendimento. Se tu trocar esse aquela por esta ali, vai acontecer que a pessoa não vai entender de quem tu está falando, né? Do que tu está te referindo. Tá tudo certo até aqui? Falem comigo. Não adianta escrever, não estou ouvindo. Sim! Ótimo! Eu não consigo ver, eu estou com a minha tela aberta. Sim. Ótimo, ótimo. Então, eu vou seguir, tá? Então, aí eu tinha um exercício com uma tirinha. Alguém gostaria de ler a tirinha? Eu. Ótimo, B. Lê para nós, então. Peraí, deixa eu ver. Eu também Quem é que está posso falando? A fazer? Lana? A Lana pode ser a Sim. Mônica, o Bernardo pode ser o pai. Vocês querem? Alguém mais quer ler? Eu quero ser o Cebolinha. Quem é que está falando? O Otávio. Oi, Otávio. Então, o Otávio é o Cebolinha. O Bernardo é o homem ali, o adulto. A Lana é a Mônica. E eu preciso de alguém para ser a Magali. A Lana faz a Magali também, então. Pode ser? Tá bom, então. Ô, prof, qual vai ser eu? Que... Vai ser o homem adulto. Ah, tá. Tá? Quem vai ser o outro homem adulto lá? Ele não fala. Ah, sim. Antônio. Ele não fala. É outra pessoa que está falando ali. Ó. É o homem adulto. É o Quando homem passa adulto. Não, é que tem um gordinho ali no final que ele cai lá. Mas ele não Sim, fala. o carinha de azul, ele não fala. Quem fala é o pai. O pai, o homem adulto, tanto faz. O de camisa roxa. É ele que termina a tira. Vamos lá? Vamos. Vai lá, B. Tá. Turma da Mônica, hein? Ei, quem são vocês? Prazer, meu nome é Mônica. E esse é o Cebolinha. Além de trocar o R pelo L, costuma fazer umas molecagens com o meu coelhinho de pelúcia. Mentira! É o Cascão que me aplonta. E aquele é o Cascão. Tem horror d'água. Nem sei se algum dia na vida tomou banho. Quem é o Alguém aí Cascão? quer ser o Cascão? Traidor. Ah, ótimo. E aquela é Traidor.
Aquela é a Magali, minha melhor amiga. Adora comer antes e depois das refeições. Falando nisso, ninguém trouxe um sanduíche aí? É a Mônica ainda. Aquele é o Bidu, um cachorrinho legal. Aquele é o Anjinho, o nosso anjo da guarda e um grande amigo. É o adulto, é tu, Bernardo. Mas eu não Não, falo. a Mônica fala. Pergunta. E quem é É a você? Mônica. E você, quem é? Agora é o Bernardo. Eu sou o Antônio. Agora aparece outro carinha. É a Mônica. Oi, prazer, meu nome é Mônica. Oi, quem são vocês? Esqueceu tudo. Ah, não, é outro cara. Fala que Muito tem outro bom. cara ali. É outro cara. Boa, gente. Então, agora a questão dizia assim, ó. Identifica os pronomes possessivos e demonstrativos empregados no quadrinho. Pronome possessivo. Meu, minha, nosso. Perfeito. Pronome demonstrativos. Esse, aquele, aquela. Muito bem. Vocês lembram para que significa o pronome possessivo? O que ele indica? Que dá Quem me posse. fala? Ele indica posse, né? Que alguém é dono de alguma coisa. É o meu livro, o teu computador, né? Tem ideia de posse. 2. Porque os pronomes possessivos usados por Mônica estão todos em primeira pessoa. Porque a Mônica tá falando? Isso, muito bem. É ela que fala. É a minha melhor amiga, é o meu coelhinho, é o nosso anjinho. Isto. 3. No segundo quadrinho, Mônica diz, e esse é o Cebolinha. Por que Mônica usou esse e não aquele? Porque ela Porque ele tava tá perto perto dele. dela. Porque o Cebolinha está perto dela. Isso mesmo, tá próximo dela. 4. Nos demais quadrinhos, por que Mônica sempre emprega aquele ou aquela para se referir aos amigos? Porque Porque eles eles estão Os longe amigos dela. estão longe dela. Isto. 5. O humor da história está relacionado com o local onde estão os personagens. No primeiro quadrinho, não fica claro qual é o local. A partir de que momento percebemos onde os personagens estão? A partir do último quadrinho. No terceiro quadrinho, nos 3 últimos quadrinhos ali. É a última sequência. Isso aí, Bernardo. É a No última sequência oitavo? Acho de que é no 3. oitavo quadrinho. Isso, é ali no final. Que lugar é esse? Num buraco. Bueiro. Um esgoto, um buraco. Isso, isso, eles caíram, né? Isso mesmo. E C, que tipo de situação o autor utiliza para construir o humor da história? O autor esconde até o final da história onde ele estava. Tá. A resposta que a gramática dá é assim, ó. Uma situação absurda. A todo instante cai alguém no buraco e então os personagens recomeçam a se apresentar. Então, ele está querendo apresentar uma situação que não é muito esperada, né? De alguém cair e encontrar um bando de gente dentro de um buraco, né? Esse aí que está o humor. Tu conseguiu entender, Laura? Tu tinha ficado em dúvida nessa questão. O humor está nisso, né? Nessa situação muito absurda. Tu entendeu? Laurinha não me ouviu. Vou continuar, então. A 6 era o uso, exatamente o uso do pronome, né? Então, a gente tinha que fazer uso dele. E como é que a gente vai saber qual pronome usar? A gente vai saber levando em consideração o contexto da frase, é a frase que vai me dizer, tá? Então, empregue o pronome demonstrativo. Letra A. Anel ficou largo depois que emagreci. Olha, essa frase está em primeira pessoa. Qual é o pronome que eu uso quando o objeto está próximo de quem fala? Este? Este anel está largo depois que emagreci. Eu estou Ou falando de algo. ele ou esse. Tem que ser este, né? Aqui nesse caso. Porque Não, está em mas pode ser também aquele, né? Ah, tu poderia usar ou este, ou Sim, este ou aquele aquele. anel. Aquele anel está lá.
Não, não dá. Não dá, Bernardo. Tem que ser este anel ficou largo depois que emagreci. Porque olha ali, ó, emagreci está em primeira pessoa. Eu estou falando. Então tem que ser aqui o uso do este. Não pode ser o aquele. O aquele é distante. E aí, distante, eu não posso estar dentro da frase. Tá vendo como eu tô dentro? Que emagreci? Então tem que ser presente, tem que ser o este. Tá? Na letra B, classe em que estou, ó, de novo, ó, eu tô dentro da frase, ó. Todos me querem bem. Eu também vou usar o este, nesse caso aqui eu vou usar nesta, né? Nesta classe, para combinar com classe, nesta classe. Pode falar, Bi. Eu coloquei esta, Esta classe em que estou, todos me querem bem. em vez de nesta. Tu tem que colocar nesta, porque é uma relação de lugar ali. Tem que colocar o N na frente. Fica estranho, ó. Esta classe em que estou, todos me querem bem. Nesta classe, né? Ele está fazendo referência ao lugar. C. Conheço menina que passou. Ó, tá longe, ó. Passou. Aquela, né? Conheço aquela menina que passou. Percebo que não está próximo de mim e não está próximo de com quem eu falo. Então só pode estar distante, né? De quem fala e de quem escuta. Isto. Posso ir para D? Pode. Ó, isso aqui é uma verdade. Estudar só em véspera de prova não dá certo. E isso todos deveriam saber. Por que eu usei o isso? Porque eu estou falando de estudar na véspera da prova. Eu já fiz referência. Então, vou usar o isso. Aqui é com relação ao texto. Eu acho, né, que esse negócio aí, né, de Pronome? isso, esse pronome aí, ele serve para se referir às coisas também, do texto. E isso, Não perfeito. repete bastante as coisas. Isso, Bernardo, muito bem, é isso mesmo. Letra E. Essa bolsa que você está usando é linda. Essa, porque eu estou falando com alguém, ó, que você está usando. Então, essa. E a última, esta blusa que estou usando, daí sou eu, ó, não ficou como eu queria. Então, quando eu estiver dentro da frase, eu vou usar o esta, nesta, isto. Quando eu tô falando do outro, ó, quando eu tô falando com o outro, daí essa, isso, esse, tá? E quando estiver distante de todos nós, aquela, aquilo e aquele outro. Até aqui tudo bem? Vou voltar aqui então. Vocês estão me vendo? Aham. Sim. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não quiser falar agora, pode usar o chatzinho que eu consigo ler agora. A gente aprende isso usando, tá, pessoal? Fazendo uso, corrigindo, revisando. Toda vez que eu reviso um texto para alguém, tem algum problema de uso do pronome demonstrativo. Né? Quando alguém me pede, Ju, corrija esse bilhete para mim, corrija esse trabalho para mim. Quando eu abro, geralmente tem algum problema. Ou é vírgula, ou é pronome demonstrativo. Por quê? Porque são casos mais complicados, a gente tem que analisar, né? É mais dificinho mesmo. Mas para isso que a gente tem uma gramática, e para isso que a gente está aqui na escola para aprender, né? Para aprender a fazer o uso adequado dessas coisas, mas isso não significa que a gente não vai errar. Eu também erro às vezes. E Às vezes também eu acho que as pessoas têm um sotaque também diferente, um pouquinho. É verdade, isso é variação linguística, vocês tinham trabalhado isso. Ele tem um sotaque muito diferente que aqui. Vê. O sotaque tem a ver daí com a região, né? Com a região onde a pessoa mora. Isso aí. Então, aqui na questão do pronome, a ideia é revisar, sempre revisar. Quando eu escrevo um texto, eu sempre reviso, tá? Porque mesmo eu sendo professora, eu posso cometer erros desse tipo, porque na hora eu estou pensando uma coisa, e aí para escrever a gente quer ser rápido, então o texto precisa ser revisado. Esse é o segundo assunto da nossa aula de hoje, tá? Então, a gente falou dos pronomes, eu quero falar agora sobre a produção dos textos, tá? Eu estou corrigindo lá os textos que vocês produziram, e o que eu percebi? Eu percebi que vocês não estão lendo o texto que vocês escreveram. Aquele do Inspira a Leitura, sobre a Parvana.
Ah, não fiz E ainda. se eu fosse Parvana, é o título, né? Pessoal, o primeiro leitor do teu texto é tu mesmo. E quando tu tá escrevendo lá no Word e aparece um risquinho vermelho embaixo, é porque há um problema. É preciso rever essa palavra, ela deve estar escrito errada. Então, ortografia aqui, digitando, não pode ter erro de ortografia. O computador está te avisando que Eu está acho errado. que não sempre. Tem que revisar. Não, E outra. não, eu sei, mas nem sempre ele vai estar certo. Ah, Também. não, nem sempre ele vai estar certo, mas aí eu estou aqui para isso, tá? Em Então, algumas mas se palavras. ele te, mas se ele estiver te avisando com risco embaixo, é porque tem algum erro de ortografia. Ortografia ele sabe. Ele não sabe muito concordância, às vezes uso da crase, aí ele não sabe mesmo, ele erra. Mas Eu fiz um ortografia ele trabalho sabe. assim, né? Aí ele apareceu, né? Eu coloquei, né? Tipo assim, aí eu coloquei assistir. Aí ele colocou, aí eu vi lá no erro, né? Pra corrigir ele, e ele queria dizer assistia. Ah, o tempo verbal. Então, eu queria colocar assistir. E ele ficava insistindo para tu colocar assistia. Sim. É, às vezes nem, Sim, é isso que eu tô te dizendo, que nem sempre. às vezes ele erra, sim, mas não, eu tô falando de ortografia, Bernardo. Ortografia ele não erra. A Paloma perguntou quando é que a gente vai aprender crase. A gente vai falar um pouquinho de crase esse ano, tá, Paloma? A gente vai falar porque a gente vai estudar preposição, eu vou falar sobre a crase, tá? Não vou falar muito das regras ainda de uso, mas vou explicar o que que é, como é que a gente usa, vou explicar um pouquinho, tá? Então, Você assim, já sabe onde tem um prazo onde a gente volte para as aulas? não sei ainda, meu amor. Parece que hoje o governador do estado vai fazer um pronunciamento sobre a possível retomada das aulas, mas não tenho ainda a data, não sei ainda. Eu tô indo pra escola. Tu tá indo porque tu tá fazendo atendimento individual, né, Marco? Aham, eu tenho que ir também. Eu tenho que ir segunda e quinta. Isso, mas aí é que o atendimento é diferenciado. É um atendimento individual, que não pode ter aglomeração, e a sala de aula é uma aglomeração, né? Então, eles vão ver o Estado vai lançar um protocolo. O que que é um protocolo? São normas de como pode voltar. Para voltar, tem que atender esse protocolo. E a escola. Júlio está com algum problema? Júlio está entrando e saindo. Tá tudo bem? É a internet dele. É, deve ser. Então, a escola vai ter que se organizar de acordo com esses protocolos. Só que a nossa escola, já antes do governador lançar esses protocolos, ela já estava procurando referências de como proteger os alunos. Então, muitas coisas já foram feitas na escola. Ah, prof, parece que eles colocaram tipo um vidro numa mesa. Um quê, Marco? Não, não é um Um vidro. vidro? Não, não é um vidro, é tipo uma. Uma película? Aham, só pra uma mesa. Eu só vi só em uma mesa. Eu acho que quando voltar vão colocar em cada um. Não sei. Pode ser. É, tem um monte de coisa. Eles estão fazendo um monte de coisa, ó. Que barulhão que tá aí, Marco. É a vizinha de cima. Eu tô vendo a O vizinho tá furadeira. fazendo obra. A furadeira. Então, assim, Quando pessoal, a com vizinha lá em cima relação a. reclamar que eu quero ver filme, eu quero ver minhas séries. Ai, que atrapalhou. Olha só, que chato esse vizinho. Então, olha só, para hoje, o que que eu queria falar com você? Sobre os pronomes demonstrativos, a gente deu uma revisada agora, corrigindo os exercícios. Se vocês ficaram com alguma dúvida, não deixem de perguntar. Se tiverem vergonha agora, perguntem depois lá no sala de aula. Pega uma vassoura e bate no teto de Otávio. É uma boa. E eu quero falar sobre essa produção de texto, tá? Então, primeira coisa, antes de me mandar qualquer texto, trata de ler o que tu está escrevendo, Vivente. Porque às vezes a gente acha que escreveu e não escreveu o que queria. Então, quando a gente lê de novo, a gente tem noção. Ai, faltou tal palavra. Bah, podia ter posto um ponto aqui, começado de novo. Ai, eu esqueci de escrever tal coisa. Eu só vou conferir isso se eu ler o meu texto, tá? Então, precisa ler seu texto. Eu já comecei a ler as produções de vocês sobre o Se Eu Fosse Parvana, gostei muito dos textos, acho que vocês foram bem reflexivos, assim, se colocaram mesmo no lugar, e isso é bem importante.
Eu vi que tem algumas pessoas que estão. Ah, tem isso também, eu quero falar. Agora eu me lembrei. Sabe o que eu percebi? Que algumas pessoas marcam a atividade como concluída, mas não anexam as coisas. Se eu peço para anexar foto, não anexa. Se eu peço para colocar o texto, não coloca. Então não está concluída, né? Ou esqueceu, ou não está concluído. Tem que revisar antes, gente, tá? Ainda mais agora, nesse negócio de computador aí, a gente tem que ser esperto, tá? Dá uma olhadinha antes de marcar como concluída lá, se tu anexou é Quando eu coloco para anexar o negócio, eu coloco o anexo em qualquer matéria. Em qualquer outro professor, eu coloco o anexo na atividade e aparece que foi sem anexo. Por que será, Vladimir, que isso acontece? Não sei, senhor. Alguém sabe ajudar o Vladimir? Tem gente que sabe mais às vezes, eu também não sei. Pode falar, B. Eu não sei porque, assim, que quando, você espera um tempão, né, para fazer uma atividade, aí ele te dá um recado, que tal atividade é para ser entregue amanhã, às 12 horas, ou às 1 hora da tarde, de tarde. O Google Sala de Aula te dá um aviso. Sim. Que bom, né? O Vini falou que esqueceu, não tem problema, Vini, anexa lá, tá? Tranquilo. Às vezes acontece, a gente esquece mesmo. Mas a prof lembra vocês, tá? Não tem problema. Mas é só para vocês ficarem ligados que eu tô olhando tudo, não adianta, né? Tem sempre um querendo passar a perna na gente. Tá lá, tá, Vini? Se tu não faz, ele manda uma notificação. Tomando um Shima, B. Ô, prof, mas por que na imagem, né, de português tá aparecendo a foto da prof. Márcia? Mas não podia estar. Eu botei a minha foto lá. Mas não tá aparecendo? Só tá aparecendo a prof. Márcia? É que a prof. Márcia ainda tá no. É pior, prof. A prof. Márcia ainda tá, porque ela ainda tá corrigindo as coisas atrasadas, né? E Ai, o que eu fiz aqui? Cancela. também não tá aparecendo teu nome também. Não, nem quando eu posto. Não, mas tipo assim, no sala de Pra aula... mim também não aparece, só aparece quando tu posta, prof. Só aparece quando tu posta alguma coisa, aparece teu nome, tua foto, mas o resto não. Que estranho. É que ela vai ficar mais uns dias, depois ela vai sair, daí quem sabe aparece o meu. Super Stranger. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o Instagram, aquele que eu comentei, o Inspira Leitura. Posso mostrar para vocês? Sora, eu já sigo o Instagram. Ai, que bom, Vladimir. Seja bem-vindo. Nós agora esse trabalho é com vocês. Vocês é que vão postar o material desse perfil. Então, vamos olhar o que o pessoal já produziu para a gente ter uma ideia do que a gente pode fazer. Tem um cachorrinho assistindo a aula, esse aí vai ficar bem esperto no português. Vai saber todas as regras dos pronomes. Vocês estão enxergando? Estão enxergando, turma? Ótimo, ótimo. Então, assim, ó, quem não tem Instagram não tem problema, tá? Vai poder participar do projeto do mesmo jeito. Quem tem, pode já começar a seguir a página, né, para ver já o que está sendo produzido, pode ler depois com mais calma. Eu vou fazer uma breve apresentação, assim, para vocês e contar um pouquinho de como é que foi a produção desse canal, não, desse perfil, tá? Foi assim, em 2017, eu pensei em fazer um projeto para o 7º ano. Eu tinha um projeto em 2016, mas quando eu fui aplicar ele em 2017, não deu muito certo. É verdade, não foi 2017, foi 2018, então. E aí, em 2018, eu pensei em criar alguma coisa que tivesse a ver com as redes sociais, porque percebia o envolvimento de vocês pelas redes, né? Então, a ideia surgiu de criar esse perfil que fosse capaz de incentivar as pessoas a lerem, tá? Desde o 5º ano, a gente trabalha muito a questão da leitura, né, e da mediação de leitura. Lembra o ano passado, na atividade do brechó, que vocês produziram aquele PowerPoint, contando um pouquinho da história do livro do outro?
Sim, Aquilo de... tem que ler um livro da biblioteca e fazer um trabalho e Isso. apresentar na sala de aula. Isso, B. Esse trabalho já era uma forma de mediação de leitura. O que é mediação de leitura? É quando eu consigo incentivar o outro a ler a partir da minha experiência com a leitura, né? Então, da minha leitura ou da leitura de um livro, eu consigo motivar o outro a ler, tá? Essa é a ideia. Então, o inspiraleitura.com nasceu disso, nasceu dessa ideia da gente tirar de dentro da sala de aula aquilo que a gente já fazia em aula, que era mediar leituras. Isso acontecia através do brechó, né? O brechó literário que fazia isso dentro da sala. Então, quando a gente criou esse projeto lá em 2018, a gente chamou ele de Inspira Leitura, isso tudo foi escolhido pelos alunos daquela turma, tá? Daquelas turmas, porque o projeto é com a turma da manhã e da tarde. Então, a gente colocou ali na explicação, ó, mediadores de leitura, projeto realizado pela professora com os alunos do Colégio Estadual de Salvador. Confira aqui algumas indicações de livros. Então, uma coisa bem sucinta, né? A gente até pode desenvolver um pouco mais. E ali embaixo vinha o site da escola, já como uma forma de mostrar de onde saiu tudo isso. Então, a partir daí, a gente começou a criar publicações, tá? Essas publicações são publicações que vinculam imagens e textos, tem as duas coisas. Eu vou lá bem para baixo, só para mostrar o começo para vocês, para ver como as coisas foram evoluindo, tá? Espera aí, vou descer. Tá. A gente começou, então, com algumas mensagens, tá? Eu que escrevi essa aqui. Sempre imaginei que o paraíso seria um tipo de biblioteca. Descobrimos esse paraíso em nossa escola na Biblioteca Martim Lutero. A partir desse momento, compartilharemos nossas experiências de leitura para inspirar novos leitores. E aí começaram as postagens, tá? O primeiro trabalho foi um trabalho de brechó literário, em que o aluno tinha que compor uma foto, ó, ele tinha que compor, não podia ser só a foto da capa do livro, né? Tinha que ser uma composição. Então, aqui, por exemplo, eu usou um fundo diferente, aqui colocou o fone de ouvido e um fundo, fez uma brincadeira com a imagem, aqui usou flores, papéis picados, e, se eu entrar aqui, ó, tinha que ter uma produção escrita. Então, o aluno escreveu e fez a foto, tá? Ó, esse aqui foi feito pela Amanda, foi ela que produziu. Opa, desculpa. Tá. Aqui, mais uma produção, foi a Ana Júlia, ó. Então, ela tirou a foto, fez uma foto bonita e produziu o texto, tá? Ó, o texto Eu vi esse filme. Viu? Também já assisti. Ó, aí tinha que fazer uma... Tinha que fazer uma referência ao título, ó, a autora, a editora do livro, e tinha que escrever. Aí cada uma vai ter uma proposta do que escrever, tá? Ai, tô voltando para o lado errado, desculpa. Então, essas foram as primeiras produções, ó. Tinha que fazer uma foto, então, e esse texto. Olha que lindas essas fotos. Foram produzidas pelos alunos, ó. Olha que legal essa. Foi o João Vitor Fanfa que fez. Ele tá no 9º ano, Fanfa. Olha que linda. Aqui fez um cartaz, ó. Ficou bem bonito também. Então, aqui era um trabalho diretamente com o livro do brechó, produzindo, então, essa imagem e um texto. Aí eu tinha uma proposta lá naquele momento, que eu não me lembro nem qual é. Mas eu acho que era uma sinopse, tá? Depois, eu fiz alguns trabalhos, até não sei se vocês não estão aqui. Deixa eu ver. Sim! É a turma de vocês. Olha a Carol aqui, ó. Não é a Carol? O Júlio, ó. A Lauren, a Laura, são vocês aqui. Vocês lembram disso? Foi um trabalho que a gente fez de troca de leituras. Deixa eu ver se tem texto aqui. Alguém lembra disso? Gente, vocês estão aí? Sim. Ai, me respondam. Eu vivi ali, tô vendo eu ali. Chegaram ali, ó. Ali o Vitor, o Bernardo, o Otávio, o Marco tá de amarelo, Marco, aqui, ó.
O Eduardo tá de É o amarelo. Marco ou o Augusto? É o Marco aqui? É o Marco, é o Marco. Ah, os Não sei alunos se que é saíram, ó, a Ah, isso meu. Camila. Olha eu, que bonitinha que eu tá. Então, alguns outros trabalhos sobre... Oi, pode falar. Mas é qual Bernardo? Não era tu não estava na escola ainda, amor. Ah, tá. Deixa. Então, os alunos apresentavam... Ah, era o livro... Prof, apareceu lá a peça. Isto! Ó, eu escrevi aqui, ó. No dia 2 de outubro, os alunos dos quintos e nós, não fui eu que escrevi, foram os alunos. E nós do sétimo compartilhamos histórias e conhecimentos sobre o povo africano e sua cultura. Depois da leitura do livro Capulano, um pano estampado de histórias, trocamos as nossas experiências de leitura. O quinto ano preparou uma contação e o sétimo produziu fanzines, que são revistas artesanais. Foi uma experiência divertida. A gente era do quinto. Os alunos eram do... Isso, vocês eram do quinto. Então, naquela atividade, a gente também colocou no Inspira Leitura, porque era uma atividade de mediação de leitura, envolvendo o sétimo ano. Então, virou matéria para o canal, não, o perfil. Então, olha aí, ó, mais produções. Eu quero mostrar, peraí, você... Aqui, ó, tem uma diferente, ó. Quando a gente trabalhou poesia, os alunos produziram, então, esses cartazinhos, assim, com poemas que eles pesquisaram e gostaram. Esse aqui eu adoro, ó, do Amoroso Esquecimento. E agora, que desfecho? Já nem penso mais em ti, mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Então, eles foram produzindo, ó, cada um com o texto que queria, né? Com os poemas pesquisados. Olha aqui um cachorrinho na história toda. Ah, que coisa fofa! Que bonitinho, né? O nome do livro é Gente de Estimação e ele botou o cachorrinho. Ó, o passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente. Então, tem várias poeminhas também. Olha que bonitinho. Se tu me amas, ama-me baixinho. Não grites de cima dos telhados. Deixa em paz os passarinhos. Deixe em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, amada, que a vida é breve e o amor mais breve ainda. Então, tem muito poema aí bonito, ó. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. A gente trabalhou também com frases, assim, frases bonitas, citações, né? A gente trabalhou o que era uma citação, um texto que não é meu. Aí o pessoal também escolheu as citações para produzir, aí escolheram essa foto, e aí fizeram a produção sozinhos, né? Cada um produziu o seu. A gente fez esse trabalho mais em grupos, assim, mas foi bem legal. Mário Quintana sempre é o mais esperado, todo mundo gosta do Mário Quintana. Ai, adoro esse. Carreto, amar é mudar a alma de casa. Então, tem, ó, várias publicações, tá? Aqui já é uma publicação sobre a outra face, ó. Os alunos, a gente se dividiu em grupos, eu me lembro dessa produção, e cada grupo produziu sobre uma temática. Então, tinha que falar sobre um assunto. Tinha que escrever e criar, e escolher uma imagem que pudesse reproduzir aquilo que estava, sobre o que estava falando, né? Então, depois vocês podem ler com mais calma aí as produções, mas as fotos são bem interessantes, ó. Depois a gente trabalhou com a crítica também do livro, tinha que escrever um texto crítico, fazendo uma análise crítica do texto. Oi? Mas quais são os outros nomes, ou quais são os próximos livros da Parvana? A outra, tem um que é a outra viagem. Depois eu te mando, eu não me lembro de cor agora. Depois eu te mando. O primeiro é outra face. saga? O segundo é a viagem de Parvana e o terceiro, meu nome é Parvana. Ótimo, sempre tem alguém que sabe. Muito bem. Então, olha aí, ó. Essas foram as publicações, as postagens. Ó, a escritora. Quem era essa escritora? Eles pesquisaram. Outros autores africanos, não. Autores que são lá do Oriente Médio, né? Afegãos. Ah, esse aqui fui eu, sobre as minhas leituras. Ó, sobre o Diário de Anne Frank, nosso próximo livro. Ó, também a gente fez postagens do ano passado. Olha aí o pessoal do ano passado, ó.
Eles fizeram a foto, escreveram o texto, e aí a gente publicou. Olha que lindo esse. Um trabalho todo com a imagem, né? Essa foto foi tirada lá no colégio. Ó, na biblioteca. A gente usava muito espaço da biblioteca para isso, né? Olha que linda essa. Fala da fé. Vocês vão perceber que o que a Anne Frank viveu é um pouco parecido com o que vocês estão vivendo. E a partir do que ela viveu, ela escreveu um livro que ficou conhecido para o mundo todo. Que legal isso. Ela ficou na história. Então, gente, para a aula de hoje era isso, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o projeto, queria fazer a correção, queria ter uma noção das dúvidas de vocês. Vocês me parece que não têm dúvidas, mas esse pronome demonstrativo deixa muita dúvida na cabeça da Ô, gente. prof, Fala, Bê. é só questão de memorizar. Mas, tipo assim, é só questão de memorizar. Sabe? Memorizar e praticar, né, Bê? Quanto mais a gente pratica, melhor fica. Isso aí. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Tem alguma pergunta? Pessoal, então assim, ó, vamos finalizar e eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu sei que esse não é um período fácil, eu sei que esse não é o melhor jeito da gente aprender, mas é o que nós temos. Muito ruim, prof. Muito ruim, né, B? Mas é o que a gente tem. Vamos fazer desse momento um momento também prazeroso, tá? Vamos procurar achar prazer nas coisas. Então, assim, ó, façam as atividades, se esforcem, façam a parte de vocês, porque a pandemia vai passar, vai acabar, tudo isso vai acabar. Só que o conhecimento, ele vai ficar sempre. Fala, Otávio. Eu confio que tudo isso vai acabar e que Deus vai nos proteger. Com certeza, com certeza. E assim, ó, quando isso acabar, tudo isso que a gente está aprendendo aqui não vai ficar em vão, sabe? Esse tempo não vai ser em vão. Ele vai nos construir melhores. E isso que a gente está aprendendo agora, vocês vão usar pro resto da vida de vocês. Não é um aprendizado assim que, eu posso ficar sem aprender. Não, isso é importante, tá? Então, vamos seguir fazendo as atividades. Eu sei que tem dias que a gente não tem vontade de fazer nada. Eu também tenho esses dias, tá? Mas aí lava o rosto, come uma coisa gostosa, pensa em coisas boas, faz uma oração, se tu acredita, e bola para frente, tá? Se esforcem, façam a parte de vocês. A gente vai começar a ler depois o Diário de Anne Frank e vocês vão ver que uma menina presa num esconderijo durante a Segunda Guerra Mundial, com bombas caindo na cabeça dela, ela nunca deixou de estudar e nem nunca deixou de acreditar. Ela teve momentos pessimistas, como todo mundo tem, mas ela ainda assim acreditava. A gente tem que acreditar e a gente tem que se esforçar, certo? Prof, quando que vai ter um trabalho da Anne Frank? A prof vai avisar. Vamos dar mais um tempo, eu quero trabalhar um pouquinho mais a outra Mais ou fase. menos quanto tempo? Um mês? Um mês? Tem que conversar um pouquinho para ver quem tem livro. Pode ser que daqui a uns 20 dias a gente comece. Prof, E, prof, eu tenho que ler todos os livros de Harry Potter que minha mãe comprou pra mim agora. Ai, que delícia. O Anne Frank tu já tem, Marco? Não. Tá bom, tem que providenciar. Fala, Palomita. a gente vai trabalhar ainda esse mês com o livro que a gente escolheu? Sim, a gente vai trabalhar. Eu vou falar essa próxima semana agora, essa semana agora da outra face, e aí na outra semana a gente já vai começar o trabalho com o livro do Brechó. Vocês já tinham começado com a Prof. Márcia, né? Eu vou dar continuidade. Eu só quis fazer uma retomada lá da outra face para ver o que vocês entenderam, como é que foi essa leitura. Então, esse textinho já me deu essa ideia. Tá, gente? Foi um prazer ouvi-los. Eu gostaria de poder ver mais vocês, mas eu sei que vocês não gostam, eu respeito. Tá? Um beijo bem grande, se cuidem, continuem fazendo as atividades. Quem tá com coisa pendente, a Prof. Márcia andou mandando aí uns bilhetinhos, uns avisos. Põe em dia suas tarefas, para não ficar com um monte de coisa acumulada. Tá? Se a Prof. Márcia não te mandou recado, é porque tu tá em dia, fica tranquilo. Tá bom? Um beijo grande. Boa semana para nós. Tchau, Boa Lu. semana. Tchau, prof. Tchau, prof. Não vai ter atividade, Vini. A atividade de hoje era essa, correção, tá? Um beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, queridos.
Tchau, Se Sônia. cuidem. Tchau, tchau. Se cuidem, viu? Tchau, tchau.